iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbet, conhecido como Juca. E hoje o programa está muitíssimo especial. Hoje está em dobro, né? Dose dupla de história aqui da Velha Nova Friburgo. Eu estou aqui com José Ronald Vieira e com a nossa primeira dama aqui da memória de Nova Friburgo, que é a Leila Lopes, né? Leila já esteve aqui no nosso programa, mas como você vem acompanhando o Ronald, a gente não poderia deixar de te dar uma cadeira aqui, obrigada, né, Leila? Ronald, um prazer enorme aqui tê-lo na Velha Nova Friburgo. Prazer é meu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua família. Janaína, a minha família, eu sou originário de Bom Jardim. Uhum. Pequenino na cidade, nascido em 1938 e vou completar agora no próximo domingo 80 anos. E vim para Friburgo com 13 anos. 13 anos e poucos meses. Viemos para aqui em julho de 1951. Portanto, eu também posso me considerar meio friburguense. Meu pai, em Bom Jardim, foi comprador de café. Comissário, né? Não, comprador Comprador mesmo de café. mesmo. Tinha loja com um cunhado, o Stutz, e eram compradores de café. Porque Bom Jardim, na época do antigo estado do Rio, foi o maior produtor de café do estado do Rio. Mas ainda é, Ronald. Ainda é. É. Com a família Inclusive Hertal. tem lá o Aloysio Hertal, É, justamente. que tem mais de 1.500.000 pés de café. É, ele é o maior produtor do estado do Rio. É. E Bom Jardim e Duas Barras, que ele tem fazendas, né? E papai veio para Friburgo porque ele tinha comprado, ele encontrou-se com o doutor Amâncio Mário de Azevedo, um dia aqui em Friburgo, e o Amâncio queria vender uma loja chamada Casa Pechincha, que era de um cunhado dele, que a Leila deve lembrar do nome. Seu Emílio Gandur. Emílio Gandur. E parece que o Emílio, nessa ocasião, andava bebendo e tudo, e estava pondo muito dinheiro fora. E ofereceu a Casa Pechincha para papai. Naquela época se falava contos de réis. E papai comprou por 600 contos de réis. Existia também em Friburgo um cidadão chamado Salomão Tendler, judeu, que tinha casa de imóveis, que queria comprar a Casa Pechincha. Mas o Gandur não vendia por causa dessa inimizade judeu. Exatamente. E ofereceu ao papai 660 contos de réis, 30 dias depois. Como o papai tinha vontade de trazer um amigo de Bom Jardim, Mário Nicolheiro, grande, saudoso amigo, que era farmacêutico, papai queria trazer o Mário para montar uma drogaria em Friburgo. E o Amâncio não aconselhou. Vieira, não te aconselho porque o povo aqui está acostumado a comprar no caderno, igual em armazém, na farmácia é a mesma coisa, paga no final do mês. E diante da proposta do Salomão, papai vendeu. Foi pena, porque no coração da cidade, Alberto Brown, tivesse guardado. Mas papai tinha uma grande intenção de ir para o Paraná, ele tinha convite para ir para o Paraná, mas a família era grande. Meu pai foi casado 2 vezes e ficou viúvo muito novo, com 3 filhas. A mulher morreu de parto, a primeira esposa. Depois casou-se com minha mãe, que era uma mulher muito bonita, onde nasceu eu e mais 2 irmãs, a Léia e a falecida Aida, a mais nova. E tinha a minha avó, pelo lado materno, descendente de alemães, de uma colônia que veio para Petrópolis em 1845, que na região se fala Oelse, o sobrenome.
Oelze. Mas, na verdade, a pronúncia é Reus. Mas esse sobrenome, ao longo dos anos, sofreu um processo de alteração na grafia. Corruptela, né? Como a gente fala, corruptela. Que tem o Tiago Elz, ELZ, É natural, isso é natural. é repórter da Globo em Nova York. Tem a Vera Holtz, se você puser um trema no O, tem o mesmo som de OE em alemão. Compreende? E esse T que a Vera tem no sobrenome, é porque dá a impressão na pronúncia Holtz, mas não tem T. Certo. E era uma família de origem luterana. E acabou que o papai, com essa quantidade de dependentes, ele ficou um pouco receoso de enfrentar essa viagem para o sul. Era uma aventura. E não foi. Aí veio para Friburgo. E acabou ficando em Friburgo. E comprou a nossa casa, uma bela casa na Avenida Euterpe, que não existe mais. Foi pena que eu não trouxe algumas fotos do interior da residência, porque tinha pinturas maravilhosas do Mário Barreto, irmão do Doca Barreto. Lembra do Doca? A sua casa, você chegou a comentar comigo, que é onde fica hoje a Nibra, Entre não é a isso? Nibra e o antigo Inclusive, Cavalo assim, Preto. você trouxe uma foto, né? Isto aí. Ronald, a queria que famosa eles casa de mostrassem. fósforo, essa da esquerda de quem Essa olha. da ponta aqui, chama caixa de fósforo. O nome era caixa de Essa fósforo. foto é onde hoje é uma parte O do Cavalo início Preto. do Cavalo Preto. Olha só que E graça quem essa vem casa. da Village, né? Está Muito mostrando? bem. Essa aqui existe ainda, né? Essa da... Eu não sei se existe. Não, porque há essa aqui muito ainda tempo existe. né? Essa existe sim. Até um estilo muito família que interessante. Mas que gracinha as casas da época, um palacetezinho, bonito, né? Que show é Janaína, casa. o meu pai foi um homem naquela época, tinha uma situação privilegiada economicamente, e depois perdemos uma fortuna aqui em Friburgo. Isso eu vou deixar de lado, porque não é bom falar. Na esquina da rua antiga Riachuelo, hoje, Francisco Miele, com a antiga Praça 15, hoje Getúlio Vargas, ali na esquina, na rodoviária urbana, tinha uma casa maravilhosa ali da Salus. Linda, sei. linda. E eu tenho um arrependimento que meu pai podia ter comprado aquela casa. Maravilha. Onde se hospedava Rui Barbosa, né? Linda, mas linda. Juca conhece bem, né, a família Vieira, sem né, Juca? dúvida. Conheço. Que Sem bom. dúvida. Janaína, eu fico muito feliz de ter essas duas pessoas tão importantes na história de Friburgo. Leila, né, e Ronald, né, pelo carinho que a gente tem por eles e respeito, eles conhecem tudo de Friburgo. Então, quando a gente precisar de alguma informação, nós podemos recorrer a eles. Ele estava falando Obrigado. das figuras bacanas que lidaram com o pai dele, e eu estava lembrando do seu Emílio Gandu. Emílio Gandu foi casado com Dona Elvira. Né? Pai do Emilinho. Pai do Emilinho. E o irmão, se não me engano, Elias Gandu. Eram os dois Emílio Irmãos, E você falou de Salomão Tender. Salomão Tender era um judeu, certo? Que morava, que tinha onde é hoje, a Casas Bahia ali, naquela entrada aí do Alberto Brown, uma loja de móveis bacana para show, do Salomão Tender. Onde foi a Casa Pichincha. A Casa Pechincha, né? E o seu Hoje Emílio, é uma loja. O seu Emílio encontrava muito com ele na loja do Dragão. Ele era muito amigo do pai do Velho Hélio Dragão. Zarif, Seu o velho Teófilo Zarif, né? Então essas histórias Flamenguista, todas, né? doente. A casa que ele está falando, onde ele residiu na Avenida Euterpe, eu passava diariamente, que eu vinha da Village, e era a casa mais bonita. Sempre estava ali a Tipo senhora, um palacete, né? um palacete. E essa casa que ele mostrou, a casa da Caixa de Fósforo, uma ela aí, graça. Janaína, assim como o pessoal, o povo de Friburgo Antigo reclamou da casa da Madame Santana ter sido Demolida. destruída, essa outra, da Madame Salus, aonde o Rui Barbosa frequentou também, o povo lamentou muito a derrubada dessa casa aqui.
Uma graça. Num determinado momento, ela era completamente diferente, né? Era um exatamente. espaço, né, Ronald? E eu vou pegar o gancho para falar da casa da Madame Santana, que eu conheci, porque eu fui muito amigo das filhas da Madame Santana, depois que ela morreu, principalmente da Né e da Dora. Então eu posso falar com propriedade, porque eu conheci aquela casa, desde o porão, a casa toda. Ô, Ronald, posso só te interromper Pode. para a gente fechar esse bloco? A gente, no próximo a gente complementa aí. Perfeitamente. Né, sobre Deixa a eu casa. só fazer um complemento aí, você falando sobre Salomão Tendler. Ele tinha um casal de filhos e a filha dele mais velha, Estela, foi a primeira musa dos Jogos Florais. Ela foi eleita que a show. Estela. E eu tenho uma história muito engraçada. Não, a com gente vai ter Estelinha. muita história. A gente vai fazer um breve. Tem muita história. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com essas histórias incríveis da velha Nova Friburgo.